Como a Estrela quebrou. A queda da maior fábrica de brinquedos do Brasil. Você lembra do Banco Imobiliário, do Autorama, da Suzy, da Gênios, do Topo Gigio? Se você cresceu no Brasil, provavelmente já brincou com algum produto da Estrela. Durante décadas, a empresa dominou o mercado de brinquedos. Era tão forte que parecia impossível quebrar, mas algo aconteceu. A gigante, que fez parte da infância de milhões de brasileiros, viu suas vendas despencarem, acumulou dívidas, perdeu o mercado e quase desapareceu. A pergunta é: como uma empresa tão grande, tão conhecida e tão amada conseguiu chegar tão perto do fim? E o mais importante, o que a queda da Estrela ensina sobre dinheiro, negócios e sobrevivência no mercado moderno? Fique até o final, porque essa história é muito mais chocante do que parece. O nascimento de um império. A história começa lá em 1937, em uma época em que o Brasil ainda era um país predominante rural. Nasce a Estrela. A empresa começou fabricando bonecas e brinquedos simples. Mas havia um detalhe muito importante. Naquele período, quase todos os brinquedos eram importados. A Estrela enxergou uma oportunidade gigantesca: produzir brinquedos no Brasil. E deu certo, muito certo. Décadas após décadas, a empresa cresceu, virou referência nacional. Praticamente toda criança brasileira conhecia a marca. Era um verdadeiro império. Enquanto outras empresas lutavam para sobreviver, a Estrela dominava as prateleiras. Parecia invencível, mas a história estava prestes a mudar. O erro que ninguém viu chegar. Nos anos 90, o Brasil passou por uma transformação. A economia abriu as portas para produtos estrangeiros. E de repente, empresas do mundo inteiro começaram a disputar espaço dentro do Brasil. A Estrela entrou em um problema que nunca havia enfrentado: concorrência global. Agora não era mais apenas uma empresa que disputava entre empresas brasileiras. Ela parecia competir contra as gigantes internacionais, empresas com fábricas enormes, custos menores e tecnologia superior, e acesso a mercados gigantescos. E o jogo mudou, mas a Estrela demorou para perceber. Quando o mundo muda e você não muda junto? Bom, existe uma frase famosa nos negócios: não são os mais fortes que sobrevivem, são os que melhor se adaptam. Por acaso você de repente já ouviu essa frase em algum lugar? E foi justamente aí que a Estrela começou a sofrer. Enquanto o mundo caminhava para videogames, tecnologia, entretenimento digital, a empresa continuava dependendo do modelo tradicional. As crianças estavam mudando, os hábitos estavam mudando, o mercado estava mudando. Mas a velocidade da transformação era maior do que a capacidade de adaptação da empresa. E isso custou caro, muito caro. A invasão dos videogames. Imagine uma criança em 1995. Ela podia escolher entre um brinquedo físico ou um videogame. Depois vieram os computadores, internet, celular, YouTube, redes sociais, tablet e jogos online. Menos o tigrinho. A atenção das crianças começou a migrar. O tempo das brincadeiras tradicionais caíram. E o dinheiro das famílias começaram a ser direcionado para outros tipos de entretenimento. A Estrela percebeu isso. Mas reagir era muito mais difícil quando você já é gigante. Empresas grandes costumam ser muito mais lentas. E o mercado moderno não perdoa a lentidão. Brinquedos chineses. Mas havia um outro problema, talvez o maior deles: a China. Enquanto a Estrela produzia no Brasil com custos elevados, fábricas chinesas inundavam o mercado mundial, produzindo mais barato, mais rápido e em volumes absurdos. E o consumidor começou a encontrar alternativas mais acessíveis. A pressão aumentou, as margens diminuíram, os lucros desapareceram e as dificuldades financeiras começaram. Dívidas, prejuízo e sobrevivência. Ao longo dos anos, a empresa enfrentou períodos difíceis. Vendas menores, lucros menores, custos maiores, dívidas, reestruturações, mudanças internas. A marca continuava viva, mas já não era aquela potência de décadas atrás. O que antes parecia um castelo inabalável revelou uma verdade dura nos negócios. Nenhuma empresa é grande demais para fracassar. E a lição bilionária que poucos entenderam:
A maioria das pessoas acredita que sucesso é algo permanente, mas não é. A Estrela tinha marca forte, clientes fiéis, tinha reconhecimento nacional, décadas de liderança e mesmo assim sofreu, porque o mercado não recompensa o passado, o mercado recompensa a adaptação. Essa mesma lição vale para empresas, para profissionais e até para investidores. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Quem para de evoluir começa a ficar para trás. O que isso ensina sobre dinheiro? Muita gente pensa, se eu conseguir uma boa renda, estarei seguro. Mas a história da Estrela mostra algo diferente. Segurança não vem apenas do que você tem hoje. Segurança vem da capacidade de se adaptar ao amanhã. Foi assim com empresas, foi assim com tecnologia e será assim com as profissões. A inteligência artificial está mudando empregos. As criptomoedas desafiam o sistema tradicional. Novos negócios surgem todo santo dia. O mundo continua mudando. E a pergunta é: você está mudando junto? A Estrela não desapareceu completamente. A marca ainda faz parte da memória dos brasileiros. Mas sua trajetória deixa um alerta poderoso. O mercado não tem memória. O consumidor não tem obrigação de ser fiel. E o sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã. Se até uma gigante que dominou a infância de milhões de pessoas precisa lutar para sobreviver, imagina o que acontece com quem ignora a mudança do mundo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque aqui a gente não fala apenas de dinheiro, a gente fala sobre como o mundo realmente funciona. E até o próximo vídeo.